Quero que você abra a sua Bíblia comigo, antes de você se sentar. Nós temos referência. Obrigado, pessoal. Por favor, ajudem o Luiz ali, se necessário, para descer. Auxiliem. Graças a Deus. Vamos colocar cadeiras para vocês aqui? Certo? Então tá jóia. Mateus capítulo 14. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. A partir do versículo número 22. (14, 22). Isso. Você tem aqui a versão Jesus compeliu? Se não me falha a memória, é a King James, você pode usar ela. Isso. Pode ser essa. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz mais uma vez. Tua palavra foi lida e agora, ó Deus, precisamos que o teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus. Preciso, Senhor, ainda mais de ti, preciso ainda mais, ó Deus, da tua unção, da tua graça e da tua revelação nesta noite, em nome de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço, que assim seja. Amém e amém. Você pode se assentar? Só para me ver se você está aqui comigo, dá um glória a Deus aí. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus, ele relata 3 episódios. 3 episódios que vão nos mostrar aqui o sentimento, vai nos mostrar o amor, vai nos mostrar o socorro do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Quando você começa o início, a narrativa do capítulo 14, você começa a ler ali que Herodes prende João Batista por conta de uma palavra de João Batista, porque o profeta lhe confronta. Herodes, sendo confrontado por João Batista, o prende, o deixa preso, e por conta de uma vontade humana, né, de Herodias, que havia dançado para Herodes, você conhece aquela história. João Batista foi decapitado. João Batista era primo de Jesus. A história vai nos mostrar que aí, quando os discípulos recebem, né, sabendo da decapitação de João Batista, pegam o seu corpo, sepultam, e aí então vão enviar a notícia a Jesus: João Batista está morto. Quando Jesus recebe a notícia, a Bíblia diz que ele entra num barco com seus discípulos e eles vão para outro lugar, para um outro lugar da onde eles estavam ali, em 2 barcos. E a Bíblia diz que a multidão procurava ver Jesus. E Jesus vai para um lugar deserto, diz o texto, durante a narrativa da história, que eles vão para um lugar deserto. Mas aí a Bíblia diz que uma grande multidão o acompanha, vão atrás de Jesus, porque eles querem a cura, eles querem milagres, eles querem ouvir
coisas concernentes ao reino dos céus. E a história vai nos dizer que eles estão ali, então, Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a ensinar, cura muitos enfermos. Ele diz ali, ele curou muitos enfermos naquele lugar, ensinou, pregou sobre o reino de Deus. E ficou tarde. E por ficar tarde naquele dia, alguns discípulos, já é uma outra, também tem nos outros evangelhos, narram com mais detalhes sobre isso. Ele faz a multiplicação dos pães. Quando ele faz a multiplicação dos pães, porque aquele povo precisava ser despedido para ir embora, não daria tempo para eles. A Bíblia diz que Jesus multiplica os pães, eles estão ali recolhendo, fazendo os afazeres, e aí entra o versículo 22 que eu li com você. Jesus, antes de terminar tudo, Jesus diz assim, olha, peguem vocês o barco aqui e vão para o outro lado. Vão para o outro lado da margem. Os discípulos dizem assim, mas nós não terminamos ainda. Não tem problema, escute com atenção. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele dá continuidade. E aí você entendeu, leu comigo, versículo de número 22. Ele pede aos seus discípulos que entrem no barco e passem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele fazia a despedida da multidão. Escute. Às vezes, aqui, naquele momento, os discípulos, talvez assim, pensando, poxa, mas ele vai ficar aqui sozinho. E ele diz, eu despeço da multidão. E a Bíblia nos mostra aqui, em algumas versões, compeliu, insistiu, ordenou. Havia uma ordem de Jesus, vão para o outro lado. Escute, toda vez que Jesus quiser te conduzir para um novo nível, Ele vai fazer você atravessar alguma coisa. E o novo nível nunca está no lugar que você está. Escute com atenção. Um novo nível que Deus quer levar você, Ele nunca vai estar no lugar onde você está. Sempre está naquilo que você tem que atravessar, aquilo que você tem que passar. E normalmente aquilo que nós queremos atravessar, ou temos que atravessar, é exatamente aquilo que nós chamamos de problemas, de dificuldades, de desgraça. Mas sempre o novo nível de Deus na nossa vida, o que precede ele é algo que Deus vai mandar a gente atravessar. Escute, talvez seja uma crise, talvez seja um desafio familiar, talvez seja algo que você não queira enxergar. Mas quando Jesus quer te dar uma experiência inédita, Ele vai colocar as mãos nas suas costas e dizer para você, agora é a hora de você ir. Escute, em 2025, nós temos recebido palavras aqui nesse lugar, que nós vamos ter grandes movimentos, que nós vamos ter um momento de crescimento, e é o tema desse ano, crescimento. Então entenda que Deus quer que você movimente, não é hora de ficar parado. Existe muito trabalho a ser feito, então nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. Ei, escute, eu não sei quem precisa ouvir hoje, mas há algo que você tem tanto pedido a Deus, e o Senhor só vai liberar a você, quando você atravessar aquilo que Ele está batendo nas suas costas e dizendo, vai. Chega de ficar dando desculpa, chega de conversa fiada, chega de ficar dando justificativa, chega de dizer que não dá, que não sei, é isso, é aquilo, chega, é hora de ir. Posso abençoar a sua vida nesta noite? Em 2025, Deus vai colocar uma travessia à sua frente. Em 2025, Deus vai colocar algo que Ele vai dizer para você, pode ir atravessar. E eu quero liberar essa palavra para você hoje. Antes mesmo que você comece a entrar no barco, essa travessia não será fácil. Escute, não será fácil, mas eu tenho uma palavra para você, você não vai morrer nessa travessia. Alguns aqui nesse início de ano estão prestes a tomar decisões importantes da sua vida, e talvez estão dizendo, eu não vou conseguir, porque esse ano estou ouvindo tanta coisa, estou ouvindo isso, ouvindo aquilo, que vai ser ano de assim, de assado e alguma coisa assim. Escute, alguns estão aqui pensando, vão tomar decisões, situações que serão desafiadoras na sua vida, e Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, e você não vai morrer nessa travessia, porque toda vez que eu quero provar você, eu já sei a medida que você aguenta, eu já sei a medida que você suporta, Ele te conhece, Ele sabe a medida de te manter em pé, e quando Ele manda você atravessar algo, Ele está dizendo, eu sei o quanto você aguenta. Escute com atenção, Ele sabe quanto nós
vamos aguentar as pressões deste mundo, dessa sociedade, ainda que o inferno bata contra esta porta, há uma promessa para esta casa, a igreja, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então não venha para mim com cara de vítima, não venha para mim dizendo assim, eu estou cansado, pastor, não venha com essa cara de cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, mas nesta noite entenda, Deus sabe o quanto você aguenta, Deus vai te fortalecer, a ponto de você dizer, 2025, eu superei as minhas forças e as minhas expectativas, porque eu vou chegar em dezembro e vou dizer, como disse no final de 2024, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Escute, sabe o que é interessante? Jesus olha para os discípulos, eles estão tendo ali uma experiência incrível, estão participando da multiplicação dos pães. Eles não queriam ir, mas agora há algo maior que Jesus queria promover para eles. Jesus está dizendo, vai, ei, essa experiência foi boa, eu tenho outra melhor para vocês. A função de despedir da multidão era dos discípulos, mas Jesus estava dizendo assim, agora, vocês 12, entrem no barco e vão adiante. Vão em paz, não se preocupem, entrem no barco. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus, Ele está dizendo assim, olha, quero que vocês vivam uma nova experiência. Eu vou terminar as coisas para você aqui. Quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, Ele cuida daquilo que você deveria cuidar. Enquanto você faz as coisas de Deus, obedece à voz dEle, Ele cuida dos seus. Enquanto você está fazendo para Deus, Deus está fazendo para você. Quando você obedece à voz de Deus, Deus faz os seus afazeres, para você ter uma nova experiência com Ele. Alguns podem dizer assim, pastor, eu não consigo fazer as coisas porque eu não tenho tempo. Jesus está dizendo para você, me obedeça. Obedeça a minha voz que eu cuido da sua casa. Eu cuido do seu filho, eu cuido da sua esposa, eu cuido do seu marido. Me obedeça que eu vou cuidar da sua vida profissional. Me obedeça que eu vou cuidar da sua empresa. Obedece a minha voz que eu cuido do seu empreendimento. Obedeça que eu cuido da sua carreira. Eu cuido da sua função, eu cuidarei para você enquanto você está aqui, obedecendo a voz. Ele está cuidando de você, dos seus, em nome de Jesus. Deus está dizendo, me obedeça que eu termino o trabalho. Me adore que eu termino aquilo que você quer terminar. Cuide da minha presença na tua vida, que eu termino aquilo que você precisa terminar. Não é negligência, chama-se dependência. Quando nós dependemos dEle, não tenha medo de depender dEle. Não é o que eu estou deixando o serviço para trás, mas é porque eu estou dependendo da presença de Deus na minha vida. Enquanto eu obedeço às ordens dEle, Ele assume aquilo que eu teria que fazer, porque Ele sempre vai fazer melhor que nós. Escute, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, então, quando Ele despede a multidão, Ele vai orar. Porque Ele precisava ter um tempo. Porque quando Ele vai para um lugar deserto, Ele recebe a notícia, Ele vai para um lugar deserto, Ele pensou, eu preciso ir para um lugar deserto, eu preciso refletir, o meu primo morreu. Aquele que preparou o caminho para mim, ele cumpriu a missão, foi decapitado. Ele já começou a entender e ele precisava orar. Talvez naquele momento chorar um pouco. Lembra-se que alguém disse aqui, ele foi o pastor Rodrigo, disse aqui, quando a avó dele morreu, e disseram para ele, não chore, está no céu. Ele precisava chorar, em algum momento a gente precisa. Nunca entre num velório, meu irmão, diga não chore, não chore. Deixa chorar, tem saudade, vai ter, a pessoa não vai estar mais aqui. O problema é o choro de desespero, quando você não sabe para onde aquela pessoa está indo. Mas quando você tem a certeza, você tem a convicção, é simples. A gente chora porque não vai ter mais a companhia, não vai ter mais a presença. Mas isso passa. Jesus foi orar. A Bíblia diz que ele está ali. Aquele lago que eles tinham que atravessar a margem, o mar da Galileia, tinha aproximadamente 12 a 13 quilômetros de largura. Que quando você vai em Jerusalém, de um lado é Israel, do outro lado as montanhas, são as montanhas da Jordânia. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e começam a remar.
como a gente não tem horário em que eles saíram, mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, sabe que horas eram mais ou menos? Entre 3 e 6 horas da manhã. E há um motivo por que Jesus vai nessa quarta vigília, e eu quero te explicar para você. A Bíblia diz que aqueles pescadores estão ali, eles entram, eles começam a remar, eles obedeceram a ordem de Jesus, sim ou não? Eles simplesmente entraram ali, mas escute, eu posso estar fazendo a vontade de Deus na sua plenitude, e muitas vezes ainda a gente vai encontrar tempestades. Mas existem diferentes tempestades na nossa vida. Existem tempestades que a gente vai enfrentar na obediência, e existem tempestades que a gente enfrenta na desobediência. A tempestade de Jonas era da desobediência. Jonas desobedeceu, a tempestade veio sobre o barco onde ele estava. Os discípulos estavam em obediência, em cima de uma palavra de Jesus, mas a tempestade também veio. O vento contrário daquilo, do propósito que eles tinham. Você acha que esse ano de 2025, por mais que a gente tenha recebido palavras, vai ser fácil? Você acha que você não vai enfrentar problemas e dificuldades? Esqueça, isso é utopia. Isso vai ser um momento que você vai olhar e dizer assim, mas ele prometeu tanto. Escute, não vou pregar para você um evangelho que vai simplesmente dizer que você vai ver uma vida de mar de rosas. Por mais que ainda eu recebi uma palavra que haverá um tempo de leveza para mim, mas isso não me isenta de responsabilidade, de temor e de trabalho que eu terei diante dos desafios que vão se colocar para nós em 2025. Eles estão debaixo de uma palavra, de uma obediência. Eles estão na metade do percurso. Só que agora os ventos são contrários. Eles estão ali, discípulos que eram pescadores, acostumados. Eles começam a entrar em pânico, ficam com medo, porque os ventos são fortes. O barco está ali sendo fustigado, você leu, pelas ondas. Por mais que ele não seja um mar o mar da Galileia, ele não é um mar que desemboca no oceano, não é de oceano. Ele é como se fosse um grande lago. Eu tive uma experiência uma vez aqui em Brotas, ali aquele negócio da Capuá, não é Tamandupá. O pessoal que tem chácara lá, como é que é naquele lugar? Tamandupá mesmo, é isso? Tamanduá, tá. Vocês sabem onde é lá. E eu estava pescando lá, e de repente eu estava pescando lá, 5, 6 num barquinho, num bote, e de repente começou a ventar. E eu nunca tinha percebido por isso, porque por mais que é um rio, ondas grandes começaram a se formar, e a água começou a entrar dentro do barco. E eu sabia nadar. Mas eu estava preocupado, irmãos, todo pescador fica preocupado com seu equipamento de pesca. O prejuízo que ia dar. Eu não é, Daniel? Você está lá? Daniel foi pescador profissional, ainda é. Então, Daniel, qualquer dia eu vou lá aprender. Vou pegar o Daniel para ficar do meu lado, porque o Emílio já não dá mais, irmãos. Eu jogo lá e o Emílio fala, vou jogar aqui. Aí não adianta, aí o azarado joga lá perto de mim. Estou brincando, cadê o Emílio ali? Ó? Né? Era uma experiência, só que eles estavam com medo agora, porque as ondas eram grandes. Escute, e não era um vento ocasional, era um vento com propósito. Mas não era um propósito apenas de destruir o barco. Jesus sabia, ele tem o controle sobre todas as coisas. Todo barco é preparado para suportar ventos, mas aquele vento não era um vento natural. E entenda, nem todos os ventos que virão contra você serão ventos naturais. Muitos ventos virão de guerras espirituais que você terá que enfrentar nesse ano. Ei, escute, eles estavam a 6 quilômetros dentro do mar da Galileia, faltava apenas 6, então eles estavam no meio do caminho. Nós estamos consagrando hoje o mês de agosto, um pouco mais para frente do meio do caminho, mas muitos ainda, por conta da tempestade, das lutas que vão enfrentar, vão desistir. Olha para o teu irmão, fala para o teu irmão assim, em agosto eu quero ver você aqui, hein? Existe um problema que algumas vezes as guerras começam e nós chegamos no meio, e no meio o diabo não te ataca quando você começa,
Ei, escute, o diabo não fica atacando você no início, não. Ele te ataca no meio, porque no meio você acha que está indo num bom caminho. Então, ele entende que é crucial para você. E por quê? Porque você tem uma decisão grande a tomar. A mesma energia que você tem para voltar será a mesma energia que você vai gastar para chegar até lá do outro lado. Muitas vezes na sua cabeça vai vir aquela sensação: eu preciso desistir, o impulso sempre será: eu vou desistir, esse problema eu não vou conseguir. Disseram lá na igreja em janeiro que eu ia conseguir, mas está aqui. Parece que tudo que eu ouvi lá está acontecendo ao contrário na minha vida aqui. Ei, quando você estiver no meio de uma situação onde portas se fecharam, eu quero dizer para você: continua remando, rema, meu irmão, rema, sempre rema. Está cansado, não desista, continue remando. Vai vir o desânimo, continua remando. Eu estou sem recurso, tudo parou, tudo secou, continua remando. Ei, pastor, tanta gente me abandonou, tanta gente esqueceu de mim, continua remando. Pastor, está doendo a cabeça, está doendo, continua remando, porque para chegar onde Jesus quer que você chegue, você vai ter que remar. E Ele vai te fortalecer para você chegar aonde Ele ordenou que você vai chegar. Ei, em nome de Jesus, você não vai parar no meio do caminho nesse ano, você vai continuar. Você não vai ser alguém que vai frequentar apenas 12 dias essa casa, você vai frequentar o ano inteiro nesta casa, e você vai ver o mover de Deus sobre a tua vida. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Deus está dizendo: não pense nem um instante em desistir, nem por um instante. Pode ter medo, pânico, tortura, pavor, os ventos, a irritabilidade pode vir, mas se Jesus te colocou nisso, Ele vai te levar até o fim. Só que escute, às vezes a gente quer ser meteorologista espiritual. Mas a minha vida está uma tempestade, está uma turbulência. Eu não preciso entender, porque você não precisa entender. Jesus não quer que você seja meteorologista espiritual. Aquele que entende o clima. Não. Você apenas tem que obedecer. A obediência. É por isso que a gente caminha por fé. Porque se você precisar entender todo o processo para você chegar no final do ano, você não vai querer chegar até lá. Você não vai nem querer entrar no barco. Que é isso que muitas vezes nós queremos. Eu disse uma palavra para vocês aqui numa dessas ministrações que nós tivemos. O que eu quero é que muitas vezes, que todas as vezes que eu apresentar diante de você um plano, um propósito, um projeto, apenas, meu irmão, encare. Não pergunta por quê. Não pergunta. Você pode ter a certeza de uma coisa: eu não vou fazer loucura que te traga prejuízo, que te arruine, que traga desgraça para a tua vida. Pelo contrário. Eu quero só a cada dia abençoar você. Nós temos vivido um tempo de alegria nesta casa, um tempo de amor, um tempo de compaixão, um tempo de, que eu posso dizer, sabe, o mover de Deus está neste lugar. E é isso que eu tenho vivido, e é isso que eu quero que você viva comigo neste lugar. A Bíblia diz que a tempestade está ali, no meio da tempestade, eles estão lá. Homens que estavam acostumados com tempestades, só que aquela ali estava trazendo medo para eles. Mas a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, Jesus vai em direção a eles. Perto das 3 horas da madrugada, Jesus está diante deles. E sabe por quê? Porque às 3 horas da madrugada, é o momento que o nosso corpo está programado para se desligar. É o momento que o nosso corpo está programado, é o ápice da madrugada. Jesus escolhe descer daquele monte na 4ª vigília. Eles estavam enfrentando aquele vento há horas, talvez ali 3, 4 horas, enfrentando o mesmo vento, a mesma tempestade, tentando. Jesus escolheu as 3 horas da madrugada porque o pior horário para o corpo reagir. É a hora que o sono começa, então, querer desligar o seu corpo totalmente. É a hora que o seu raciocínio começa a ficar embolado. É a hora que você perde o discernimento. Começa a não ter muita lógica nos seus pensamentos. O nosso corpo não está acostumado a reagir próximo das 3 horas da madrugada. E quanto mais a madrugada se adiantava, quanto mais a madrugada se adianta, mais a gente é convidado a parar. É como se Jesus escolhesse aquele horário. E por quê?
Porque às 8 horas da noite, aqueles discípulos davam conta da situação. Eles continuaram remando. Às 9, eles davam conta, eles estavam ali remando. À meia-noite, eles estavam ali remando. 2 horas da manhã, eles estavam ali, eles remavam. Sabe por que Jesus vem nessas horas? É porque quando você não dá conta, o céu começa a reagir por você. É quando você não tem mais forças, o céu começa a reagir por você. Mas então a única voz que você tem que ouvir é: não pare, não pare. Enquanto você não tiver parado, enquanto você tiver força, continue indo, porque eu sei até onde você pode ir. Quando você não aguentar mais, eu venho e te socorro e te levo para o destino que você tem que ser levado. Às 3 horas da manhã, Jesus sabia que aquele momento era o limite do corpo deles. Tem alguns dos nossos irmãos aqui que trabalham de madrugada. E se ele não dormir num período da tarde, se ele não descansar um período do dia, às 3 horas da manhã é a hora que pega. Quem já trabalhou de madrugada aqui, levante a mão para mim que já trabalhou. É mais ou menos nesse, é o horário que pega. 2 horas da manhã ainda está ali, o corpo está ali, a adrenalina está ali, os seus neurônios estão ali. Mas quando dá 3 horas, no máximo 4, começa a querer tudo se apagar. Aí você tem que tomar um café. Agora, logicamente, quem descansa durante o dia, o seu corpo ainda, o seu sono, a dopamina, que é como é que fala? É um hormônio, obrigado, essa é a expressão. Um hormônio que seu corpo faz, que movimenta você, que traz e acelera você. É ele, que quando o sono chega, se a dopamina, se não está sendo produzida ali, é aquele momento que o seu corpo não produz, o seu corpo vai descansando. Escute com atenção. Quando você, em algum momento, quando a terra termina, os nossos recursos terminam na terra, o céu começa a entrar em ação por nós. E eu quero que você entenda nesta noite, Deus sabe o que está acontecendo. Enquanto você está dando conta, Ele não vai chegar até você. Enquanto Ele vê você ali lidando bem com a situação, Ele não vai até você. Mas Ele tem os limites dEle na mão. Quando você não dar mais conta, Ele vai até você. Ele vai ao teu encontro. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus chega até eles, vai chegando até eles dizendo, e eles ali atemorizados, de repente numa neblina, num vulto, 3 horas da manhã num lago, quem sabe disso, sabe, acontece o quê? Por mais que esteja ventando, vai ter neblina. Eles olham ali um vulto e eles dizem, é um fantasma. Não havia claridade, não havia iluminação no barco. Talvez eles olham ali, eles veem, não havia lua, porque tempestade, vento, não tinha. Eles olham um vulto, eles dizem, é um fantasma. Todo mundo grita, atemorizado. E eles dizem, Jesus vai olhar e dizer assim, ei, não temam, não tenham medo, sou eu. Eu quero tentar ser mais preciso com você nesta noite. Quando Jesus diz, não temam, sou eu, perceba que por conta da tempestade e dos ventos fortes, eles não reconhecem a voz de Jesus. E Pedro ainda diz, se és tu, Jesus. Pedro tem dúvida, ele quase tem certeza, porque se ele não tem dúvida, ele fala, és tu, então vem logo, vem nos socorrer. Mas ele diz, se és tu, manda ir ter contigo. Agora pensa comigo, analisa comigo, vamos tentar entrar e ver segredos dentro dessa história. Pedro poderia ter pedido o quê? O que ele estava sofrendo naquele momento? Todo mundo estava sofrendo uma tempestade, era medo de morrer, sim ou não? Por que Pedro em primeiro momento não pede, Jesus, acalma essa tempestade, para que a gente fique bem dentro do barco? Acalma essa tempestade, acalma esse vento, acalma essa chuva, acalma essas ondas, para que a gente fique bem no barco. Mas Pedro não pede. Pedro pede, se és tu, manda ir ter contigo, e eu vou. Pedro, naquele momento, a gente pode pensar assim, Pedro é egoísta, porque pensa nele. Eu poderia dizer, manda nós ir ter contigo, ou vem até nós, acalma esse vento. Não. Pedro escolhe andar sobre as águas.
E por que Pedro escolhe, se ele poderia ter escolhido tantas outras coisas, por que ele escolhe andar sobre as águas? Escute, eu li para você, mostrei para você, os ventos fustigavam o barco, torturavam o barco. O barco ia ser destruído, foi isso que eu li para você, o barco ia acabar com eles. Agora Pedro escolhe, Jesus escolhe, naquele momento, ir até eles. Porque mesmo Jesus podia ter ido com eles, através, podia ter voando, Jesus tinha poder para voar, sim ou não? Porque na ressurreição ele passa entre as portas, os discípulos estão reunidos com medo, porta fechada, Jesus se põe entre eles e diz, paz seja convosco, não abriu porta, ninguém bateu na porta, ele entrou lá. Jesus poderia ter feito como Moisés, ele tinha poder, pisar ali nas águas, as águas se dividirem, ele ia até lá, até o barco. Jesus vai andar sobre as águas, e há um ensinamento para nós. Quando Jesus escolhe andar sobre as águas, ele escolhe andar sobre aquilo que fastigava, aquilo que queria me matar, aquilo que queria destruir a minha vida. Ele escolheu colocar os 2 pés sobre aquilo que é muitas vezes a tortura. Ele estava querendo colocar os pés sobre aquilo que está humilhando você, aquilo que te tortura. Ele está pisando assim, em cima daquilo que quer desmontar você. E em nome de Jesus, neste ano, Jesus vai vir até você, mesmo em meio de tempestade, mesmo diante de adversidade, ele chegará até você para socorrer você e mostrar e te colocar para um novo nível neste ano de 2025. Escute com atenção o que eu tenho para você nesta noite. Quando eles olham diante daquilo, Pedro diz, olha, se és tu mesmo, quero ir ter contigo. Porque se for alguma coisa da minha imaginação, Pedro estava dizendo assim, em outras palavras, eu vou afundar. Porque se for demônio desse lugar, eu vou afundar. Se não for Jesus, mas se for ele, então eu vou viver. Muitas vezes a gente quer entender o poder de Deus ou o poder do diabo. Escute, quando as coisas são do diabo, quando as coisas são do inferno, meu irmão, as coisas não crescem. Nós precisamos entender e começar a darmos passos de fé na nossa vida. Você não prova o poder de Deus nos seus melhores dias na sua vida. A gente não consegue provar o poder de Deus em nós, o amor de Deus em nós, em dias de descanso. Você prova o poder de Deus nos piores dias da sua vida. Quando você está à beira da morte, quando você está à beira de dificuldades, a primeira coisa que qualquer ser humano diz, ai meu Deus, me socorre Deus, meu Deus do céu. Quando ele tem uma outra esfera de religiosidade, ele clama a outros deuses, a outros santos. Escute, Pedro estava dizendo, eu preciso provar agora. Eu preciso provar se é Deus. Eu preciso provar o poder de Deus na minha vida, e a gente sempre vai provar nos piores dias. Sabe por quê? Quantas vezes você tinha tudo para quebrar, mas não quebrou, e Deus te socorreu? Quantas vezes você tinha tudo para afundar em situações na sua vida, afundar em momentos declinando a sua vida, mas você não afundou, você não morreu, você não desistiu. A gente não prova o poder de Deus assinando um contrato ali para a sua empresa. Você prova o poder de Deus quando uma porta se fecha. Todo mundo diz que agora você vai entregar, agora você vai desistir. Mas quando você põe a sua melhor adoração, quando você põe o seu coração no altar de Deus, Deus diz, não, você não vai morrer, você não vai quebrar, eu vou sustentar você até o fim. Porque esta empresa que eu dei para você, ela não vai quebrar, você não vai quebrar, você não vai fazer. Deus vai te dar sabedoria e estratégia, e você vai prosperar naquilo que Deus colocou como projeto para a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deixa eu ir adiante. Pedro não pede para Jesus acalmar a tempestade. Pedro não fala para Jesus acalmar nada. Ele diz, eu quero andar também. Me dá poder para andar acima disso, Senhor. Ei, em nome de Jesus, entenda, o Senhor vai te fazer andar no meio de tempestades, e você vai andar calmamente, porque Ele vai estar com você no meio da tempestade.
vão provocar tempestades em você, lá na sua família, alguém vai dizer coisas ali, vai trazer tempestades, vai mexer, e você vai dizer assim, como é que eu saio disso? Continua na presença, continua caminhando, continua remando, porque você vai chegar aonde, quando você está em obediência, você vai chegar aonde Ele ordenou que você vai chegar. O melhor lugar para Pedro continuar, meu irmão, diante daquela tempestade, o vento não tinha cessado. Quando Pedro fala para Jesus, deixa eu ir, Jesus diz assim, vem. Pedro sai do barco, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do vento, o barco estava balançando. Eu começo a imaginar, como é que você vai descer do barco balançando daquele jeito? Como é que você vai querer... Quem andou de barco aqui sabe, se as águas estão balançando, vento forte, não tem como, você vai desequilibrar, há um desequilíbrio. Mas quando Pedro pisa, é como se ele estivesse pisando num asfalto, é como se ele estivesse pisando numa calçada, é como se ele estivesse pisando numa pedra. Pedro estava ali, e ele começa a caminhar. Agora, tem 11 dentro do barco ainda, tem 11. Pedro começa a caminhar, Pedro dá alguns passos sobre as águas. Você está aqui comigo? Diga amém. Ele está ali. Ei, escute. Você quer viver novas experiências com Deus em 2025? Comece a caminhar pela fé, a obedecer a voz de Jesus, mesmo no meio da tempestade. A voz dele não deixa. A voz dele não deixa de ser reconhecida. O problema é que nós ficamos escutando outros barulhos e esquecemos de escutar a voz que vem do céu para a nossa vida. Quando Pedro está no meio do caminho, quando Pedro já está andando, a Bíblia diz que ele reparou na força do vento. Havia uma ordem de Jesus para Pedro: vem, Pedro, vem. Quando Pedro sai do barco, o lugar da segurança dele, porque no barco, ele tinha segurança, no barco, por mais que ainda corresse o risco de afundar, Pedro, sendo um pescador experiente, ele sabia nadar. Ele tinha ainda mais um recurso dele, só que ele já estava cansado. 3 horas da madrugada, quanto esforço ele tinha tido. O que Deus está dizendo para você hoje, o que eu tenho para você, tem que estar fora desse barco. Escute, quer ter novas experiências? Sai fora desse barco da segurança, do seu conforto. Está na hora de você entrar. Eu não quero me envolver com a igreja, porque vai ter muita coisa, eu já fiz. Para. Ei, tem coisas novas para você, tem novas experiências para você. Um novo tempo está chegando para você. É só você ter fé e acreditar que esse tempo para a sua vida chegou. Deus tem experiências profundas que são fora do barco. É hora de experimentar aquilo que você nunca experimentou na sua vida, fora do barco, fora das opiniões das pessoas, fora do barco da religiosidade, fora do barco dessas conversas furadas, porque na igreja não dá certo, porque eu já fui machucado. Ei, eu tenho uma palavra para você, escute com atenção. Você que está me ouvindo pela internet, se você estiver ouvindo, escute com atenção. Porque eu fui machucado na igreja, porque eu fui ferido, alguém do altar, alguém falou, não sei o quê. O mesmo lugar que te machucou, o mesmo lugar que te feriu, é o lugar que vai te curar, é o lugar que vai te sarar, é o lugar que vai te restaurar, porque neste lugar tem bálsamo para a tua vida. Eu não gosto de... Vai, vem, sai fora. A Bíblia diz, Pedro desceu do barco, colocou os pés ali e começou a caminhar. A água não deixou de ser água, mas havia uma palavra, existe uma ordem que ele não vai afundar. É por isso que você não precisa ficar se apegando ao que aconteceu com outros. Porque se a palavra de Deus está dizendo para você que você não vai morrer,
você não vai morrer. Se a palavra de Deus está dizendo para você que você não vai quebrar, você não vai quebrar. Se Deus está dizendo, você não adianta o diabo tentar contra você, não vai conseguir destruir, ele não vai te destruir. Ei, escute, aguenta, meu irmão. Chegar no meio da caminhada, vai vir problema para você, mas você vai dizer, o braço forte do Senhor está comigo, a mão poderosa do Senhor está comigo. Pedro começa a pisar, e a Bíblia diz que ele repara no meio do vento. E quando ele repara naquele momento do vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Agora escute com atenção, pega esse detalhe. Quando ele está ali, indo em direção a Jesus, a Bíblia não é clara a distância que eles estavam. E quando Pedro começa a afundar, a primeira coisa que ele diz é o que todo mundo diz: Senhor, me socorre. Imediatamente a Bíblia diz que o Senhor estende a sua mão. Olha que detalhe agora. Vem cá, Neneco. Estende a sua mão um pouquinho, estende a sua mão. Estende a mão assim para mim. Isso. Olha aqui, escute com atenção. Pedro está afundando. E ele diz: Jesus, socorre-me. Vou fazer Neneco falar hoje. Vai, Neneco, diz assim: Jesus, socorre-me. Falou, irmãos. No próximo teatro do Natal, pode colocar ele. Jesus, socorre-me. E aí, Jesus estende a mão. Olha a distância que eles estavam um do outro. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você pedir socorro, Jesus está mais próximo de você do que você imagina. Jesus nunca vai estar longe de você. Quando você está debaixo de uma obediência dEle, quando você estiver debaixo de uma voz, de uma ordem dEle, Ele nunca vai deixar você desamparado. Ah, mas está na tempestade. Ele deu a ordem, continua. Que Ele vai continuar perto de você. Ele estava a uma distância. A Bíblia diz que então, Jesus sobe Pedro. Quando ele sobe Pedro, a Bíblia diz que eles continuam caminhando. Perceba, há um detalhe que eu quero que você entenda comigo. Quando Jesus levanta Pedro, a Bíblia não diz que o vento cessou. A Bíblia não diz que o vento parou. O vento só parou quando eles sobem no barco. Jesus estava dizendo assim: o teu lugar de segurança não é no barco. O teu lugar de segurança é comigo. Ei, teu lugar de segurança é comigo. Se quer viver coisas novas em Deus, saia desse barco de comodismo que você está vivendo há tanto tempo dentro da igreja. Sai desse comodismo de ficar vindo só se encher. Está na hora de você começar a fazer coisas. O movimento está chegando e eu preciso de gente que venha para fazer. Quando eu digo eu preciso, o reino precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer algo a mais. Escute, venha viver o sobrenatural de Deus. Quando a Bíblia diz que eles entraram naquele barco, o vento cessou. O vento parou. Se coloque de pé, por gentileza. Eu conheço muitas pessoas aqui. Tem muitas pessoas novas chegando. Talvez eu não sei o seu nome ainda. É por isso que eu peço a você, por favor, nos procure. Queremos recebê-los como membros. No mês de fevereiro agora, ainda no mês de fevereiro. O carnaval é só em março, não é? No mês de fevereiro. Eu tenho uma data, vou tentar achar uma data no calendário. E a minha equipe vai me ajudar aqui. Todos vocês obreiros, pastora Ana, me ajudem agora. Que eu vou falar algo para eles, vocês vão ter que me ajudar. Nós vamos fazer um tempo vou chamar de integração. Eu quero integrar vocês que são novos aqui na igreja. Que está aqui comigo há 5 meses, vamos colocar de 6 meses, de agosto do ano passado até agora. Quero te ensinar um pouco sobre Evangelho Quadrangular,
falar para você sobre Santa Ceia, mostrar para você os trabalhos da igreja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos. Eu quero apresentar a igreja para você, para que você continue amando esta casa, continue se envolvendo com essa casa, que você saiba no que nós acreditamos, conhecer os seus pastores, conhecer a equipe pastoral, aqueles que nos ajudam, que nos auxiliam, e aí você vai fazer a integração conosco. Vou te dar presentear você com um café maravilhoso, um lanche abençoado. Se você não vir pela adaptação, vem pelo lanche, tá? Por quê? Porque eu quero que você se envolva com o reino neste lugar. Viva em 2025 o melhor ano da sua história. Mas para isso, eu tenho que estar perto do altar, eu tenho que estar próximo, eu tenho que estar ligado no corpo. Feche os seus olhos por um instante. Com seus olhos fechados. Eu quero que você pense em um propósito que você deseja para o mês de agosto de 2025. Lá no mês de agosto, o que você gostaria que o Senhor entregasse nas tuas mãos? Que o Senhor colocasse diante de você? Existe algum projeto de empresa, de empreendedorismo para você? Existe algo que você gostaria para sua família? O que você gostaria? O que você gostaria que o Senhor entregasse nas tuas mãos nesses dias? Pai, eu quero consagrar o mês de agosto dos teus filhos nesta hora. Eu sei, Senhor, que no meio do caminho muitos perecem, mas eu quero quebrar, Senhor, isso nesta casa, nesta igreja. Nós não vamos viver, Senhor, 12 dias o ano todo. Nós vamos viver essa alegria o ano todo. Nós não vamos ter pregadores o ano todo neste lugar. Somos nós. É esta casa, os pastores, pastor Sérgio, pastora Ana, os obreiros, os líderes de grupos e departamentos. São eles que vão movimentar, Pai. Então eu te peço que o Senhor dê sabedoria a cada um. E eu quero quebrar, Senhor, essa maldição. Quero quebrar, Senhor, esse pessimismo desta casa. De pessoas, Senhor, que muitas vezes dizem, não dá. Os 12 dias é bom, tá, mas você não vai viver de 12 dias. Você precisa ter uma fé constante. Vai haver tempo em que nós vamos estar aqui. É o pão de cada dia. É o pão servido para você a cada dia. Então, em nome de Jesus, se envolve com esta casa, se envolve com o reino. O reino está esperando o teu movimento. Quando você movimenta, lembre-se, nós ouvimos uma palavra assim, por causa do movimento de Elias, por causa do movimento de Elias que estava no Querite, Elias salvou a viúva que ia morrer no dia seguinte. Ei, em nome de Jesus, você precisa se movimentar e a tua casa vai receber vida. E você precisa se movimentar, e aqueles que estão perto de você vão receber vida. O seu movimento será resposta de oração de alguém. O seu movimento será resposta de oração de alguém que está morrendo, de alguém que está precisando. E quando você chegar lá, você vai levar vida, você vai levar esperança, você vai levar amor, você vai levar bondade que o Senhor tem derramado sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar e abençoar a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra, ela alcança o destino e ela vai produzir frutos na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos quebrantamos diante de ti hoje.
nos quebrantamos diante da tua presença. O Senhor vai prover todos os dias para você. Mas Ele já proveu, pastor. Então você vai cantar hoje. Ele vai prover de novo. O Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele está aqui neste lugar. Vamos cantar essa canção. Vamos adorá-lo. Em nome de Jesus.